Uma boa tarde, bom dia a todos. Saúdo gentilmente a todas as autoridades, parabenizo a nossa secretária Melissa, ao Vantuir e toda a equipe da Secretaria Municipal de Turismo pelo evento e agradeço o convite para estar expondo, deixa eu tirar esse microfone do professor, é assim mesmo, para estar participando e trazendo, expondo à comunidade o resultado de um dos trabalhos elaborados dentro da Universidade Federal. Esse trabalho foi coordenado por mim e realizado, pesquisado e operacionalizado pelo nosso acadêmico Sérgio, que é um acadêmico que está finalizando o curso de turismo e já finalizou seu trabalho de conclusão de curso, não é, Sérgio? Quer se apresentar? Sim, agradeço a todos os presentes pela oportunidade de estar participando e contribuindo com a apresentação dos resultados desse trabalho num evento de tão suma importância. E aproveito para exteriorizar os agradecimentos a todos os nossos colegas que se fazem presente, que sem a atuação e colaboração deles durante o processo de pesquisa, durante o processo de coleta de dados, não seria possível o êxito. Não poderia deixar também de agradecer a participação do nosso querido professor Leandro Sauer, que nos ajudou, e, acima de tudo, o nosso professor, amigo, coordenador, professor Eric, responsável pela ideia de se fazer esse trabalho, porque no início eu havia decidido discorrer sobre um outro tema e ele me disse, olha, a bola da vez é a imagem do destino do Campo Grande. Então nós nos empenhamos nesse projeto e pela graça de Deus nós fomos bem-sucedidos. Esperamos que os resultados possam contribuir para o engrandecimento do turismo em Campo Grande e a nossa pesquisa em si que possa servir de método para a pesquisa em outros destinos turísticos. Muito obrigado. Bom, eu vou apresentar de maneira mais rápida, sucinta possível. Então a gente desenvolveu, essa pesquisa na verdade nasceu não de uma ideia minha, mas de uma ideia coletiva, de uma ideia onde nós estávamos meio reunidos no Conselho Municipal de Turismo e ali surgiu a iniciativa, essa necessidade de identificar essa imagem e trabalhar sobre essa imagem. Eu coloquei à disposição o trabalho do curso de turismo da Universidade Federal para que a gente pudesse fazer esse levantamento. Foi prontamente aceito e a gente teve, pode passar por favor, a gente teve de fato o apoio do Conselho Municipal de Turismo para a realização dessa pesquisa, né? Então a gente tem algumas premissas básicas ali que nortearam esse estudo. A primeira delas é que a imagem ela pode contribuir de fato para fortalecer e integrar as políticas públicas e iniciativas privadas em torno de uma experiência singular, ou seja, quem vier para Campo Grande ou quem participa de um destino turístico, ele pode de fato estar percebendo, ampliando a sua visão do destino turístico, de fato, com as imagens que ele encontra aqui, né? Ou ele pode confirmar suas visões, suas expectativas, ou ele pode reconfigurar na sua mente, na sua visão mental, de acordo com o que ele está vendo no destino turístico. Mas, de fato, quando a gente sabe quais imagens estão na mente das pessoas relacionadas a um destino turístico, isso dá uma possibilidade para que a gestão do turismo municipal e também as iniciativas privadas possam se ajustar para que um produto seja oferecido de uma maneira única, uma experiência singular. Uma outra premissa que conduziu nosso estudo foi que a imagem de Campo Grande ela parece um pouco difusa, né? A gente tem ali títulos como a Cidade Morena, Capital dos Ipês, o Portal do Pantanal, quem sabe daqui a pouco o portal aí do Corredor Bioceânico. Então a imagem parece um pouco relacionada com diferentes elementos, né? Isso não é ruim de fato, mas ela aparece um pouco difusa. A imagem do Campo Grande também sombreada pelas referências mentais que são atribuídas a outros destinos, né? Como a Melissa falou, aqui os jacarés passeando em Campo Grande e as pessoas podem confundir a capital com outros destinos próprios, como Bonito ou o próprio Pantanal. Então, isso também, de fato, são questões que nos incomodaram e nos motivaram a levar essa pesquisa adiante. Por favor. Então, a questão norteadora da pesquisa foi, de fato, quais são as imagens que são associadas ao destino turístico Campo Grande. Ou seja, o que as pessoas têm em mente quando observam a fauna e a flora, qual que é a principal referência mental, qual é a principal referência mental em relação ao patrimônio edificado,
e, por fim, aos locais de interesse turístico. Então, esses foram 3 elementos onde nós focamos a investigação. Pode passar. O método, nós utilizamos o método quantitativo, basicamente pesquisando pessoas que desembarcavam no aeroporto e também no terminal do rodoviário. Também tem que fazer um agradecimento aqui à administração desses 2 locais que permitiram aí essa realização da pesquisa. Como procedimento de coleta, o entrevistado era abordado a cada 3 pessoas que desembarcavam no aeroporto ou na rodoviária, uma pessoa era entrevistada. Esse foi o nosso mecanismo de busca. O instrumento de coleta de dados, nós utilizamos aqueles discos que estão ali ilustrados, um disco de pesquisa para cada um dos elementos, um para fauna e flora, outro para patrimônio identificado e outro para locais de interesse turístico. É o mesmo disco que se utiliza para pesquisas eleitorais, é o mesmo método. E a pesquisa foi realizada em dezembro de 2018, no período mais ou menos de uma semana. A gente pode mapear esses elementos. E vamos aos resultados da pesquisa. Pode passar. A amostra ela foi constituída por 1.697 pessoas, então uma amostra considerável pela quantidade de público aí que Campo Grande recebe. 882 pessoas entrevistadas no terminal rodoviário e no aeroporto mais 815 pessoas. Então, uma amostra considerável significativa. Pode passar. Aqui na fauna e flora, eu coloquei essa tabela não para que a gente faça uma leitura de toda, mas para que a gente possa evidenciar quais foram elementos considerados ali na fauna e flora. Então, por exemplo, a gente tem araras, bem-te-vi, capivaras, figueiras, ipês, os jacarés, os peixes, o coati, o quero-quero, o tamanduá e os tucanos. Tá? Esses elementos poderiam vir muito mais, mas esses elementos nós levantamos conversando com as pessoas do turismo e da própria referência mental que eles têm para os principais elementos para a gente considerar naquele disco de pesquisa. E de fato, pode passar por gentileza, a gente teve em terceiro lugar como referência mental os ipês de Campo Grande, que realmente de fato são lindíssimos, é uma característica que nós... Obrigado. É uma característica que nós temos e eu acho que deve ser de fato valorizado, explorados no bom sentido turisticamente. Em segundo lugar, nós tivemos ali as capivaras, que realmente chamam muita atenção. E em primeiro lugar, a nossa arara canindé, que é um símbolo crescente de Campo Grande. E então as pessoas de fato reconhecem esses 3 elementos constituindos aí da fauna e flora de Campo Grande. Pode passar. Dentre os patrimônios edificados, nós tivemos ali, por exemplo, Casa do Artesão, Esplanada Ferroviária, Hotel Gaspar, Igreja Perpétuo Socorro e vários outros patrimônios. Deixa eu ver aqui. Ok. Pode passar. Aqui a gente tem em terceiro lugar a Torre do Relógio, que eu imagino que com a rota do selfie e outras rotas, com a revitalização da 14, a gente possa ter em poucos anos esse monumento, esse patrimônio sendo elevado na categoria na referência mental de turistas e tanto dos residentes. Pode passar. A gente tem ali em segundo lugar a Igreja do Perpétuo Socorro e em primeiro lugar dos patrimônios a Morada dos Baís como um principal edificação aí na mente tanto dos residentes quanto dos turistas. A gente fez também essa divisão, tá? Entre residentes e entre turistas. De fato, houve uma, como posso dizer, coincidência, não coadunaram, as duas visões, tanto de turistas quanto de residentes em relação aos resultados. Finalmente, a gente tem aqui os locais de interesse turístico. Deixa eu ver se está aqui. A gente teve o cuidado de colocar aqui o Aquário do Pantanal, tá bem? Embora ainda não esteja concluído, mas a gente quis identificar de fato o quanto ele já faz parte da referência mental das pessoas, né? Então está aqui na lista, ele obteve algumas menções de fato, não foram absolutamente significativas, mas está presente também já no imaginário, na mente dos residentes e também dos turistas. Pode passar, por favor. Em terceiro lugar vem o Mercadão Municipal. E o que chama atenção aqui, esse dado, é que os turistas fizeram menção, mais do que os próprios residentes, ao Mercadão Municipal. Isso chama atenção porque é um local que
inclusive o Carlão e os guias têm visitado, incentivado a visitação. Em segundo lugar, a gente tem a Feira Central. A Feira Central muito motivada pelas respostas dos residentes, que faz parte do nosso lazer, faz parte do nosso cotidiano, né, a visita à Feira Central. E, em primeiro lugar, entre os locais de interesse turístico, ali o Parque das Nações Indígenas, tá? Como um lugar que está aí na referência mental de quem visita ou dos residentes de Campo Grande. De maneira geral, nós temos, ao analisar todos os dados limpos, pode seguir, esses foram os elementos que foram identificados como referência mental a respeito de Campo Grande. Em primeiro lugar, as araras, o segundo, o Parque das Nações Indígenas, em terceiro lugar, ali a Morada dos Baías. Nós temos, esses são objetos, né? São elementos de objetos. Poderiam entrar outras áreas na pesquisa, por exemplo, como referências mentais intangíveis, né? Por exemplo, como a hospitalidade, como o bem receber, como a alegria, como a sensação de pertencimento à cultura local e outros itens, mas nós focamos nos elementos, nos objetos constituídos, né? E a gente tem, talvez, essa pesquisa, ela possa dizer, e a gente espera que esses resultados possam, de alguma forma, né, Sérgio, incomodar, né, tanto a iniciativa privada quanto o setor público e pensar, será que são de fato essas imagens, né, que nós deveremos incentivar, manter, ou nós deveremos pensar em alternativas? Então, esses dados servem para isso, né? Servem para isso. A gente vê que há uma movimentação já, inclusive aqui do Bar Velfarre, que a gente destaca com muito carinho, porque iniciativas de empreendedorismo a gente tem que destacar de fato, e ali no Bar Velfarre a gente já encontra uma mudança na proposta dos artesanatos que estão sendo vendidos ali. Muitos, isso é positivo, muitos já associados aos resultados dessa pesquisa. Então a gente encontra ali a Arara Canindé, a gente encontra o trem, aquele trem que faz parte da paisagem de Campo Grande, a gente encontra elementos da cultura, elementos de Campo Grande que não eram valorizados e agora estão sendo valorizados. Isso é importante demais para a gente criar um produto único e uma identidade que possa ser respirada e vivenciada pelo turista que está aqui, além do visitante que também confirma essas informações. Também deixo à disposição o trabalho da universidade. Agradeço demais ao Sérgio, que é o acadêmico que conduziu a pesquisa, aos demais alunos que conduziram essa pesquisa, às vezes de madrugada, fazendo lá no aeroporto, na rodoviária. Isso foi muito importante, só seria possível através do trabalho de todos vocês. Enfim, eu agradeço e fico à disposição, a Universidade de Curso de Turismo fica à disposição do turismo de Campo Grande.